Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre a proibição do todes. Vamos falar sobre essa nova lei da linguagem simples que foi sancionada agora no dia 14 de novembro e que está sendo muito comentada nas redes. Será que essa lei foi criada para lutar contra a ideologia de gênero e a lacração no serviço público? Ou será que é um passo importante para melhorar a comunicação entre o serviço público e o cidadão? É isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. E antes de começar, eu preciso lembrar vocês de curtir o vídeo e deixar aqui o seu comentário, além de me seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui as minhas redes também para vocês seguirem. Então, bora! Eu vou tentar comentar aqui apenas alguns aspectos linguísticos e as possíveis consequências dessa nova política, a parte política mesmo de como a lei foi formulada, como que ela foi discutida no Congresso. Isso eu não cheguei a estudar e também não vem ao caso aqui. A ideia é entender para que existe essa lei e também o que essa nova lei entende por linguagem simples, quais aspectos linguísticos vão ser usados aqui na comunicação oficial para a linguagem ser facilitada. Primeiramente, a gente precisa entender o que é comunicação oficial. A comunicação oficial são todos os atos comunicativos do governo. Isso diz respeito, por exemplo, à redação de leis, a maneira como o governo se comunica com a população, como na TV, por exemplo, ou em atos normativos, comunicações oficiais, radiodifusão. E essa comunicação oficial tem certas regras, que muitas vezes são regras escritas e às vezes regras não escritas. Uma regra é que toda comunicação oficial é feita em português padrão. Tem vídeo aqui no canal já falando sobre o conceito de norma padrão do português. A norma padrão é uma variedade que ela é artificial, ela não é natural, no sentido de que as pessoas não nascem com ela, e ela é uma forma escrita. A norma padrão escrita, ela tem regras de gramática e de grafia que são muito específicas, que precisam ser seguidas, e é sempre escrito e em português. Quando a gente fala que o português é a língua oficial, isso quer dizer que é a língua usada nas comunicações oficiais. Na verdade, língua oficial só quer dizer isso mesmo, porque tem alguns países que têm uma língua oficial que não é nem a língua mais falada no país, ela é usada mesmo para esses atos do governo e de mais comunicação escrita formal. Além disso, existem muitas convenções de como deve ser feita essa comunicação oficial, que ela deve ser feita de uma forma muito específica para que não exista ambiguidade, não exista muita margem para interpretação e, ao mesmo tempo, uma escrita que seja direta e objetiva. Por conta dessa especificidade, muitas vezes esses textos oficiais, eles têm uma linguagem meio rebuscada, assim, não no sentido do estilo, mas no sentido do vocabulário usado. Tem que ser um vocabulário muito específico e eles usam de jargões jurídicos, jargões políticos, que muitas vezes as pessoas também não vão entender, ou então formas muito engessadas, assim, do tipo, como tem aqui na própria lei, fica instituída a política nacional, né, essas construções passivas que são um cacoete desse tipo de comunicação. Mas, de maneira geral, existe um entendimento de que esse texto ele precisa ser totalmente objetivo e direto. E a comunicação oficial também se aplica em todas as esferas de governo, ou seja, no legislativo, judiciário, no executivo, em nível da União, estados, municípios, Distrito Federal, em todas as autarquias, empresas públicas, isso se aplica a todo o poder público. Inclusive, essa nova lei, ela também se aplica a todos os órgãos, todas as entidades do poder público nessas esferas. Mas por que essa lei existe, então? Por que ela foi criada? Ela tem como objetivo principal criar uma comunicação mais direta entre o governo e o cidadão. Eu não sei exatamente o que isso significa, né? Mas basicamente seria evitar o uso de intermediários entre qualquer tipo de comunicação oficial e o povo. Então, isso inclui, né, não só a linguagem simples, mas incluiria também a maneira como os textos são veiculados. E os resultados esperados dessa facilitação comunicativa seria promover a participação popular, controle social, maior transparência do poder público e maior acesso do cidadão a serviços públicos. Além disso, a lei objetiva também contemplar a diversidade linguística do Brasil. O Brasil tem uma diversidade linguística muito grande. A gente tem uma língua oficial que é o português e a gente tem a grande maioria dos brasileiros fala o português, mas também tem graus de proficiência muito diferentes na norma padrão. Além disso, tem as línguas minoritárias, né, que são mais de 300 idiomas, incluindo
aí a língua brasileira de sinais, as línguas indígenas, cerca de 200, e algumas outras línguas regionais e comunitárias. Isso significa que as pessoas que não são falantes nativos de português também têm graus muito diversos de proficiência nessa língua. E além disso, tem os diferentes meios de acessibilidade para pessoas com deficiência, seja deficiência física, sensorial ou intelectual. A gente vai comentar mais sobre isso quando eu for falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No texto da lei diz que ela visa ampliar a compreensão dos cidadãos desse texto oficial e comenta sobre diferentes níveis de escolaridade, as diferentes deficiências que existem também, a surdez, que é uma questão ligada à deficiência, mas também com um aspecto cultural, né, de eles terem uma cultura e língua próprias, as comunidades indígenas e também as demais comunidades tradicionais, que também têm os seus idiomas. Bom, então agora vamos falar da linguagem simples em si, que essa lei ela traz como conceito de linguagem simples, abre aspas, conjunto de técnicas usadas para transmitir informações de forma clara e objetiva, fecha aspas. E aí tem uma série de recomendações de como isso vai ser feito, né? A gente tem aqui uso de frases curtas em ordem direta, uso de palavras comuns, não usar jargões muito específicos ou pouco comuns, organizar informações sempre colocando primeiro o que é mais importante, então isso diz respeito à estruturação textual, né, o grau de informação e como que elas são apresentadas. Substituir termos técnicos e jargões, já que o termo técnico ele pode ser substituído por outra coisa, mas como eu falei, ele é importante para a objetividade, então pode ser não só substituir por palavras, mas também por pequenas explicações ou expressões. Evitar palavras estrangeiras, usar recursos visuais, tais como tabelas, gráficos, infográficos. Isso aqui é um acréscimo bem interessante, porque as outras coisas que eu comentei antes, elas já são recomendações que são usuais, assim, né? Não é uma coisa padronizada nem obrigatória, como essa lei propõe, mas existem recomendações, manuais de escrita, né, nos órgãos públicos. Agora, o uso de recursos visuais é muito interessante, porque como as pessoas têm diferentes graus de proficiência na língua padrão e diferentes graus de alfabetização também, esses recursos visuais, eles ajudam muito na compreensão, mais do que qualquer recurso gramatical ou lexical que venha a ser usado. O uso de linguagem acessível conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, essa é uma lei que ela está remetendo a uma outra lei que já traz recomendações. A gente vai ver mais para frente. Outra coisa interessante que foi acrescentada, que é o uso de língua nativa quando necessário. Então, não só ter a comunicação em português, mas ter também a comunicação em outra língua, visando o cidadão falante daquela língua poder ter acesso a esses documentos. Então, são duas versões, né? Uma em português e outra traduzida para uma outra língua. Por exemplo, quando for uma comunicação de interesse direto de determinada comunidade ou alguma lei que afete essas comunidades, então precisa ter essa tradução também. E eu imagino que isso inclua também interpretação, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai acessar o serviço público, ela precisa ter um intérprete junto para traduzir e também para explicar as coisas de uma forma que a pessoa compreenda. Isso, de certa forma, existe também, eu não sei em quais casos que é obrigatório, mas os cidadãos, tanto indígenas quanto surdos e comunidades tradicionais, eles têm o direito de requerer essa interpretação ou mesmo a tradução de documentos. Está dizendo aqui também uso de voz ativa, preferencialmente a voz ativa ao invés da voz passiva, porque a voz passiva ela é uma ordem inversa dos termos, né, diferente do convencional. Evitar intercalações, que também é uma forma de subverter a ordem tradicional dos termos, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. E evitar nominalizações, que é quando você pega uma frase, uma oração que tem um verbo com seus complementos e você substitui isso por uma palavra só, um substantivo, né? Como, por exemplo, substituir requerer por requerimento ou executar por execução, coisas assim. Esse tipo de recurso linguístico, que é a nominalização, ele sempre causa perda informacional. Você tem um verbo ou então uma oração que tem uma determinada quantidade de informação que está sendo transmitida, você pode substituir ele por substantivo, mas isso geralmente vai causar essa perda de informação, ou seja, vai tornar o texto menos claro e menos objetivo.
Outra coisa interessante que foi colocada aqui é testar a compreensão. Então, não só aplicar esses princípios, mas depois do texto escrito, testar também se as pessoas estão de fato entendendo esse texto e ter esse feedback, essa correção do texto. Aí tem várias outras recomendações, além dessas que eu citei, e também o que está sendo comentado, né, que as pessoas costumam falar sobre essa lei, que é a vedação do uso de linguagem neutra de gênero, ou seja, a proibição do gênero neutro, em outras palavras, né? E isso está citado de forma explícita na lei, está escrito assim, abre aspas, não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, e ao acordo ortográfico da língua portuguesa, fecha aspas. Para explicar isso aqui, eu tenho que ir por partes, né? Aqui existe a menção a novas formas de flexão de gênero, ou seja, ele está falando para não usar formas de flexão de gênero que não estejam em conformidade com a norma padrão, mas dando essa ênfase aí que são as novas formas, né? Formas que foram inventadas que não são que são bem recentes, né? Se você for parar para pensar, tipo todes, elo, essas coisas assim, são novas formas de flexão de gênero. Então, elas estão em contrariedade à norma padrão e elas também são novas formas. O autor do texto quis colocar assim como se fosse essas tentativas aí de subverter a norma padrão, algo desse tipo, alguma coisa que esse texto ele tem sim um caráter de julgamento dessas formas de expressão. Então, embora não colocando de uma forma muito explícita, né, que é a proibição do gênero neutro, do elo, do todes, esse tipo de coisa, mas dá para entender sobre o que se está falando. Isso é uma coisa que acontece muito em leis, né, de eles colocarem um trecho falando sobre algum fato específico, né, que está sendo combatido ou que está sendo comentado contemporaneamente, só que dá um monte de voltas para não dizer explicitamente o que é, mas ao mesmo tempo ficar bem claro o que está sendo dito. E aí tem também a menção a regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico e ao acordo ortográfico. As regras gramaticais consolidadas são chamados consensos entre gramáticos. No Brasil, não existe gramática oficial. Não sei se nos outros países de língua portuguesa tem, mas no Brasil não existe gramática oficial com força de lei. No limite, a gente pode dizer que não existe erro de português, já que não é obrigatório nenhuma forma gramatical específica. Mas como existem muitos manuais de gramática feitos por estudiosos, né, por gramáticos que estudam a norma padrão, então existe uma série de consensos entre eles e algumas outras coisas que não são consensuais, que tem discordância entre eles. A gente vê isso em concurso público, por exemplo. No concurso diz que você tem que usar a norma padrão para escrever o texto. Em teoria, não tem como você dizer que você cometeu um erro de português pelo fato de não existir gramática oficial. Mas os concursos se resguardam disso, colocando uma lista de regras. Eles colocam isso para o corretor das provas, mas geralmente não colocam no edital, mas eles passam as recomendações para os avaliadores com a lista de regras que eles estão considerando, ou então com manuais de referência que eles estão considerando, e também comentam sobre essa coisa do consenso. O que não for consenso, ele não vai ser interpretado como erro, não pode ser penalizado. Mas o que for consensual, então tem que seguir de acordo com as recomendações da banca. E claro, a banca também pode colocar qualquer regra que ela quiser, que entender que é uma regra justa, conforme determinado gramático, e o avaliador vai usar isso na correção da prova. E aí existe a grafia oficial, né? Porque se por um lado não existe gramática oficial, existe uma grafia oficial, que ela está baseada em dois documentos, né? Que são o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, também conhecido como VOLPE, que é um manual editado pela Academia Brasileira de Letras e traz a grafia correta, né? Na norma padrão de cada palavra. O VOLPE não lida muito bem com neologismos e estrangeirismos, porque demora um tempo assim até a palavra ser acrescentada aí no vocabulário oficial. Então, o ideal aí para escrever na norma padrão é consultar o VOLPE para ver qual é a grafia correta das palavras. E o outro documento é o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, porque se o Brasil tem a sua ortografia oficial, que é o VOLPE,
A gente tem também a ortografia oficial da Comunidade de Língua Portuguesa, que é o Acordo Ortográfico de 2009, e ele tem por objetivo colocar uma grafia oficial para toda a comunidade de língua portuguesa nos 8 países. O que na prática não é bem assim, porque ele também dá liberdade aos países de usarem a sua maneira. Como no Brasil a gente tem o vocabulário oficial, imagino que nos outros países também tenham. Então fica bem explícita aí nessa lei a vedação ao uso de elo, todes e outras formas de neutralidade de gênero que não estejam em conformidade com a norma padrão. Só que a gente precisa pensar que, assim como os outros itens dessa lei, que eu já comentei, isso é simplesmente uma consolidação de regras que já são usadas. Porque você não vê na comunicação oficial as pessoas usando elo, usando todes, usando o gênero neutro. Isso acontece em alguns contextos, tanto falado quanto escrito, mas não é uma coisa que acontece na comunicação oficial. Então, a adição desse texto aí na lei, na verdade, nada mais é do que uma forma de lacração, uma maneira de se colocar como opositor dessas práticas, ainda que elas não sejam práticas que sejam usuais na comunicação oficial, mas ainda assim ela serve como esse posicionamento e também como uma forma de prevenir que isso venha a acontecer no futuro. E eu desconfio que a lei tenha sido criada com esse objetivo. Como eu falei, eu não estudei, não sei como foi criada a lei ou quem criou, mas eu imagino que eles devem ter inventado um jeito de criar uma lei para proibir o todes e aí acabou englobando também várias outras coisas. Ou então foi o contrário, né? Propuseram uma lei para simplificar a comunicação e aí decidiram incluir isso como uma forma de marcar um posicionamento contra o gênero neutro. No mais, essa lei reafirma um conjunto de boas práticas que geralmente são adotadas no comunicação pública e também torna elas obrigatórias para toda a administração pública. Não sei se na prática isso funciona ou tem como ser aplicado, mas acho que a grande força dessa lei é justamente reafirmar um conjunto de boas práticas. Inclusive o uso do gênero neutro, que ele já é desincentivado em pelo menos 2 princípios de boas práticas, que seriam o uso da norma padrão e clareza, né, linguagem facilitada. Então, pelo contexto político atual, a gente vê que tem várias iniciativas, né, tanto nos estados quanto nos municípios, também no Congresso Nacional, para criar proibições do gênero neutro. Imagino que nesse contexto é que tenha surgido essa lei, ou então que ela tenha sido colocada para discussão e votação. Só que, como eu disse, isso nada mais é do que lacração e não tem efeito prático. Na verdade, isso de proibição do gênero neutro é um espantalho usado para criar pânico moral, pois essa dita linguagem neutra, ela não é usada na comunicação oficial e não é usada em grande parte dos meios formais. Para dar de novo o exemplo de concurso público, eu vejo gente que fala assim, se você defende o uso de todes, então bota no concurso. Só que as pessoas não estão fazendo isso, né? A pessoa não chega no concurso achando que pode escrever dessa forma que não vai ser penalizada. As pessoas pressupõem que existe sim uma vedação no concurso público. Então essas formas de neutralidade de gênero, elas são usuais em determinados contextos, mas elas não são usadas em outros contextos, como no concurso, por exemplo. É claro que tem gente para tudo, né? Então pode ser que alguém tenha feito isso aí e tenha tido uma redução de nota por conta disso e tenha até reclamado, mas não é comum. Eu pelo menos nunca vi, né, uma pessoa chegar e dizer assim, eu fiz o concurso e aí fui punido injustamente por ter usado o gênero neutro, ou no concurso ou no Enem também. Tem até um vídeo que eu fiz também um tempo atrás falando sobre o gênero neutro no Enem, né? Como que foi criado aí uma época um pânico moral sobre o gênero neutro no Enem, sendo uma situação assim que nem estava acontecendo. Bom, por fim eu preciso falar também sobre a linguagem acessível. Então essa lei traz 2 conceitos aí, né, que são linguagem simples e linguagem acessível, e diz que a linguagem acessível já está prevista lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse estatuto, no artigo 3º, inciso 5, ele traz algumas recomendações de práticas, né, de comunicação, incluindo aí o uso da língua brasileira de sinais, a visualização de textos, que eu não sei o que é, o sistema Braille, que é a escrita tátil, né, o sistema de sinalização tátil, que eu acho que é quando as pessoas usam Libras encostado no rosto da pessoa para ela conseguir entender os sinais pelo tato.
Os caracteres ampliados, isso eu vejo bastante, né? Eu já vi editais de concurso que tem uma versão ampliada para as pessoas com baixa visão. O uso de dispositivos multimídia, o uso da linguagem simples, e aí é uma coisa tautológica, né? A cobra comendo o rabo, porque uma lei fala para ver o que é recomendação lá do Estatuto da PCD, e no Estatuto da PCD recomenda a linguagem simples, que é uma coisa criada por essa lei atual, né? O uso de sistemas auditivos, eu imagino que são aqueles sistemas que leem o texto escrito para a pessoa que, né, por algum motivo não pode ler, geralmente para pessoas com deficiência visual e cegos. Os meios de voz digitalizados, formatos aumentativos e alternativos, que eu também não sei o que é, e uso das tecnologias da informação e comunicação para promover a acessibilidade. Uma coisa interessante para a gente pensar é que, além dos sistemas, né, que promovem a acessibilidade, como, por exemplo, o Braille, a audiodescrição, língua de sinais, além dessas coisas, é preciso pensar também na forma como o texto é escrito, né, na linguagem simples em si, que a gente estava comentando no começo, porque tem graus de compreensibilidade muito diferentes do texto escrito ou falado em português. Por exemplo, no caso das pessoas neurodivergentes, né, pessoas autistas, também para pessoas com alguma deficiência intelectual, deficiência cognitiva, para os surdos oralizados, né, os surdos que falam português ou que leem português, e para pessoas com os mais diferentes graus de deficiência também, né, pessoas com demência, com algum grau de surdez ou de cegueira. Então, a maneira como o texto é escrito também precisa ser pensada para essa diversidade de formas de percepção. Enfim, como a gente pode ver nessa lei, ela foi criada para aumentar a compreensão de textos e assim tentar aproximar o poder público do cidadão, para tentar tirar esse estigma de que a burocracia é algo inacessível. E aí realmente a gente tem esse estigma, esse estereótipo no Brasil, né, de que a burocracia é uma coisa inacessível, feita para complicar a vida do cidadão e para impedir o acesso a serviços e a direitos. Isso passa, obviamente, pela linguagem. Tem outro vídeo aqui, hoje eu estou nessa de recomendar vídeos, né? Eu gosto. Mas tem outro vídeo que eu comento sobre as barreiras linguísticas que são colocadas intencionalmente pelo discurso de especialista, né? Discurso jurídico, discurso médico, né? Que funciona como essa barreira para a pessoa não acessar a especialidade. Além disso, a lei também chega a comentar sobre a linguagem neutra de gênero e linguagem acessível para pessoas com deficiência. Essa lei, então, ela reúne um conjunto de práticas que já são usuais em manuais de escrita oficial e manuais de redação e torna elas obrigatórias. Inclusive, a tradução para Libras e para línguas indígenas é uma recomendação que existe em alguns normativos, né, em alguns contextos, alguns órgãos, mas agora se torna uma obrigação com força de lei em todo o território nacional. Agora resta saber como isso vai ser implementado, já que o texto da lei é vago, não tem realmente uma coisa que você possa dizer, nossa, isso aqui é obrigatório. Tirando a coisa da tradução, eu acho que fica mais ou menos possível entender em quais contextos isso é obrigatório. Só que eu fico pensando como é que isso vai ser aplicado. Eles vão dar cursos para todos os funcionários públicos, para eles aprenderem a forma de escrever nessa dita linguagem simples? E o cidadão, será que o cidadão ele pode reclamar toda vez que ele não entender alguma coisa? Tipo assim, qual é a obrigação, né, do Ministério Público quando receber uma denúncia desse tipo, do tipo, ah, existe esse texto aqui e eu não entendi. Será que isso vai virar uma coisa? E aí, como sempre, a gente vai continuar nessa conversa aqui nos comentários. Diga aí o que você achou dessa lei, o que você acha da proibição do todes. Será que essa é uma lei para inglês ver? Ou será que é chover no molhado também, uma lei que só coloca coisas que já existem? Acha que isso vai ser, de fato, implementado em toda a administração pública? Ficou indignado porque não vai poder escrever todes em concurso? E aí, deixa seu comentário aqui, eu quero saber. Deixa a sua opinião e vamos conversando. E como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Pacífico e até a próxima.